aqui para gravar essa videoaula da nossa escola dominical, a lição de número 4, que traz por título Pastores e Diáconos. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade e espero que durante esse breve relato aqui os irmãos possam aproveitar alguma coisa para o seu enriquecimento espiritual, enriquecimento também das nossas aulas. Bem, meus amados, Paulo, ele na nossa lição de hoje, dá início ao capítulo 3 da Epístola a Timóteo, falando a respeito do trabalho pastoral. Ser pastor, Paulo coloca aqui, a ideia que Paulo coloca é que ser pastor não é abraçar uma profissão, mas é um ministério divino cuja função primordial é cuidar das ovelhas do Senhor. Nenhum pastor tem condições de cuidar do rebanho sozinho. Essa é a grande evidência, né? Por isso existe os pastores adjuntos, obreiros adjuntos que trabalham na obra do pastorado. São necessários ajudantes, por isso nesse mesmo capítulo, Paulo ele fala a respeito então da diaconia, ou seja, dos diáconos que trabalham ao lado do pastor. Hoje, por exemplo, nós temos presbíteros, temos evangelistas e temos pastores adjuntos, pastores auxiliares. Mas na época de Paulo, ou no tempo em que Paulo escreveu essa carta, esse terceiro capítulo a Timóteo, ele dá ênfase então aos diáconos. E o nosso primeiro ponto vai falar sobre a excelência do episcopado. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Em sua carta a Timóteo, Paulo escreve, assevera que quem almeja o episcopado, ou seja, o pastorado, é aspirar uma obra excelente. Contudo, é importante ressaltar que a função pastoral não é uma profissão ou um meio para se ascender socialmente e economicamente. Meus amados, hoje, na atualidade, o mundo em que nós estamos vivendo, mundo competitivo, né, mundo da velocidade, mundo da informação rápida, o que nós temos percebido é que muitas pessoas estão fazendo do ministério um status social e até um império econômico. Isso é um grande perigo, porque a função pastoral, o ministério pelo qual Deus nos chamou para esta grande obra, não é para nos ascendermos socialmente, nem tampouco economicamente, mas para fazer exclusivamente a obra do Senhor. Para isso que deve ser especialmente chamado e vocacionado, ou seja, o obreiro tem que ser especialmente chamado e vocacionado por Deus, e deve ter como prioridade servir abnegadamente, totalmente ao Senhor, na pessoa do rebanho que foi lhe confiado. É por isso que a Bíblia fala de pastores que vivem da lã das ovelhas, mercenários, né? Não é o nosso caso aqui hoje. Mas que tenha prioridade de servir abnegadamente, totalmente ao Senhor, na pessoa do rebanho que lhe foi confiado. Então Deus confiou um rebanho e esse pastor deve então trabalhar exclusivamente para este rebanho. Paulo fala de não torpe ganância e assim por diante, né? Ser pastor não é ter outro interesse senão pregar a Cristo e não se envolver com o negócio deste mundo, buscando riqueza, fama e posição. Eu acho muito difícil para mim, particularmente, que sou um profissional não liberal, mas tenho meus compromissos na empresa, ser pastor titular de uma igreja. Porque muitas vezes o nosso tempo é muito exíguo, nós não temos tempo suficiente para nos entregar ao rebanho de Cristo. E muitas vezes essas dificuldades, meus amados, a gente deixa muito a desejar na obra do Senhor. E observe bem que como profissional nós temos compromisso com o lar, compromisso com a família, compromisso com a empresa, horário para cumprir. E claro que como um profissional nós queremos crescer, tanto financeiramente como ser próspero na empresa. E isso nos atrapalha um pouco na obra do Senhor. É por isso que a ideia do capítulo é que ser pastor é não ter outro interesse, senão de pregar a Cristo e não se envolver com o negócio deste mundo, buscando riqueza, fama e posição.
Quando nós vemos lá que Deus chamou os levitas e escolheu os levitas, né, no tempo do sacerdócio de Arão, diz que a herança dos levitas era o Senhor. Então veja, meus amados, não queremos dizer que pastores, quem trabalha na obra, não possa ter bens, não possa se preparar para a vida futura, mas essa não é a prioridade, porque Deus cuida dos seus. E se Deus cuida dos seus, meus amados irmãos, nós precisamos nos preocupar. Você que tem um chamado exclusivo para a obra, você que já é exclusivo da obra, não se preocupa. Dos seus, o Senhor Jesus cuida. O nosso Deus cuida. Paulo ainda fala aqui, sobre as questões de acepção de pessoas. Como que disse, não ir à casa dos ricos em detrimento aos pobres. Aqui ele está falando o quê? De interesses pessoais. É um grande perigo quando o líder, pastor, presbítero, evangelista, alguém que está ligado à obra. Quando nós falamos de pastor, irmãos, nós não estamos dizendo por divisas hierárquica ou por consagração, mas aquele que milita na obra do Senhor, como pastoreando uma congregação, seja você um presbítero, um diácono ou evangelista. Aqui ele está dizendo, não ir à casa dos ricos em detrimento dos pobres. Isso é muito perigoso quando a gente tem interesses pessoais. E a gente tem percebido isso, que às vezes algumas casas muito visitadas e outras quase não são visitadas. Quem sabe, em alguma casa você vai para almoçar, passar um final de semana, e na outra nenhuma visita. Não é dar atenção demasiadamente para uns, esquecendo-se dos outros. É não ficar do lado do jovem em detrimento dos adultos. E vice-versa. Ser pastor não é envolver em demasia com as pessoas ao ponto de perder a linha da divisória do amor. Olha que interessante. Ao ponto de perder a linha divisória do amor e do respeito, do carinho e da disciplina. Ser pastor não é aceitar suborno, nem tampouco desprezar os não expressivos. O pastorado é um ministério muito especial, com muitos espinhos e dificuldade, mas também repleto das graças maravilhosas, incomparável. Que privilégio! É lógico, meu amado, que você como pastor sabe muito bem que o ministério nos espera com alguns desabores, como diz aqui, espinhos, dificuldades. Mas a galardia e o amor pelo nosso chamado, aquela chama que arde em nosso coração, é muito maior, ou faz-nos superar todas essas dificuldades. Porque, acima de tudo, devemos sofrer por amor a Cristo. E Paulo deixa isso bem claro, né? Porque nós temos, acima disso tudo, está o quê? A nossa chamada, que deve ser o quê? Uma chamada divina. Esse é o segundo pontinho nosso. Muitos são escolhidos, separados apenas pelos homens, mas não por Deus. O grande fracasso hoje da maioria dos obreiros é abandonar o ministério, deixar o ministério, ou muitas das vezes as igrejas fracassar, é porque, meus amados, o chamado não veio diretamente de Deus. Ele apenas foi separado pelo homem, mas não foi reconhecido por Deus. E Paulo afirma que falando a seu respeito, ele diz que foi chamado pelo Senhor desde o ventre de sua mãe. Que coisa linda quando Deus nos chama, no caso de Paulo, desde o ventre de sua mãe. E eu uso dizer, e quando ministramos aulas de cursos teológicos, ou mesmo dando escola dominical, eu uso afirmar o seguinte, que quando o homem não nos enxerga, é porque Deus não nos viu ainda. Porque quando Deus nos vê, o homem obrigatoriamente vai nos enxergar. É claro que em alguns momentos da vida e em alguma circunstância, o homem pode até
atrapalhar o chamado de Deus ou atrasar o nosso ministério. Mas mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos honrar com o seu chamado. Veja aqui, ó, que anotação importante que eu coloquei aqui, o que diz Charles Spurgeon. Ele diz, considerando, Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele ponderou alguma coisa muito importante. Homens que ousam declarar-se embaixador de Cristo precisam compreender mais profundamente que o Senhor lhe entregou a palavra da reconciliação. Veja que pensamento, vamos dizer assim, que crônica maravilhosa que Spurgeon deixa para nós. O homem que ousa declarar-se embaixador de Cristo precisa entender mais profundamente que o Senhor lhe entregou a palavra da reconciliação. Que não é a palavra da contenda, é a palavra da reconciliação. Esse chamado, portanto, ele não é uma escolha pessoal ou uma profissão religiosa, mas um chamado ou uma chamada irresistível para servir ao Senhor em seu nome e para a sua glória. Olha, eu coloquei isso aqui porque a gente tem visto muitas pessoas que andam por aí e aparecem às vezes em nossas igrejas, que estão fazendo o ministério uma profissão religiosa. Que falar daqueles que cobram, se intitulam, que vivem da obra, mas cobram altos cachês, se é que eu posso chamar de cachê, ou alta exploração para pregar aí, talvez 4 horas, 2 horas no sábado, se é que prega 2 horas no sábado e 2 horas no domingo, para deixar muitas vezes a igreja lesada, porque isso é lesar. Então, amado, o ministério que Deus nos chama não é uma profissão religiosa, mas um ministério que Deus coloca em nós. E para isso nós precisamos zelar desse ministério como bom dispenseiro das coisas de Deus. E, como diz aqui, ó, e um ministério da reconciliação. Nós ensinamos uma certa feita, na reunião de obreiros, sobre a dispensa. Que o pastor da igreja ele tem que cuidar muito bem da dispensa da igreja, para não deixar que mercenários venham e mina a dispensa. Então, aonde fica a dispensa da igreja? A dispensa da igreja, irmãos, é aquele depósito que o ministro tem para si. O próprio contexto doutrinário da igreja é que compõe essa dispensa gloriosa. Agora, aonde é que se faz comida? Não é na cozinha? Aonde é a cozinha nossa? É o púlpito da igreja. Quantas pessoas, amados irmãos, estão entregando seus púlpitos para meros profissionais da religião ou profissionais religiosos, que usam as nossas cozinhas, chamadas púlpito, para entregar alimentos que eles mesmos não tiveram o trabalho de armazenar nas dispensas doutrinárias do Espírito Santo. Então, é um grande cuidado. Por quê? Tais pessoas, falta o quê? O preparo. Pontinho número 3 da nossa lição. Ó. Preparo. Deus chama, porém, vejam que coisa importante, o chamado é de Deus, mas o preparo cabe ao seu servo. O pastor precisa ter conhecimento bíblico, teológico e habilidades ministeriais. Ou seja, essa habilidade ministerial, a Bíblia diz que é aquele que sabe manejar bem a palavra da verdade. Essas habilidades ministeriais. É claro que você pode ser formado, como eu sou formado, como muitos pastores são formados. Essas habilidades são importantes para o ministério. Deve haver o conhecimento secular. Não sou contra, sou a favor do conhecimento secular para usar na obra do Senhor. Nós precisamos de bom psicólogo para aconselhamentos de clínica pastorais.
Nós precisamos de bons advogados para trabalhar na parte jurídica da igreja. Nós precisamos de bons economistas, contadores, administrativos, porque a igreja precisa disso. Nós precisamos desses homens. Mas veja aqui, ó, que é a qualidade desse ministro, é a habilidade ministerial no que tange ao ministério cristão, não ao ministério secular. Porque nós tivemos no passado grandes homens que eram praticamente doutos em relação à cultura secular, mas foram grandes pastores. Eu poderia citar aqui um monte deles, uma porção deles, mas eu quero deixar apenas o nome de um, pastor Moacir José Gonçalves. Um homem que não tinha uma cultura como do dia que nós vivemos, mas foi um homem que abriu pontos de cultos, igrejas, no tempo das matas ali do oeste, norte do Paraná, onde ele abria caminhos com facão, chamada picada, para poder pregar o evangelho, e hoje são campos ministeriais. Ele já dorme no Senhor, mas os molhos dos trigos dourados, a semente que foi semeada, está sendo colhida por nós, pastores mais novos, e jovens pastores que estão entrando no ministério. Por quê? Esses homens não tinham conhecimento, talvez, dos grandes livros, das lindas bibliotecas como os temos, né? Mas eles tinham habilidades ministeriais. E essa capacidade, irmãos, ministerial, ela está ligada ao chamado de Deus e ao dom. Evidentemente que nós nos preparamos, mas a habilidade ministerial, muitas das vezes, ela é dada por Deus. Está ligado ao nosso chamado, né? Louvado seja Deus. Paulo se preparou. Veja que Paulo, quando ele se converte no caminho de Damasco, Paulo já não saiu correndo para a obra. Não, pelo contrário. Paulo foi para o deserto de Damasco, ou o deserto da Arábia, e ali ele passou aproximadamente 3 anos aprendendo com o próprio Senhor, com o Espírito Santo. E ele diz, olha, tudo que sei eu não aprendi com homem algum. Agora veja, um homem que era considerado um advogado, uma cultura que Paulo tinha, e agora ele se converte e vem dizer que tudo que ele aprendeu, não aprendeu com homem algum. Se ele viveu aos pés de um grande mestre da época chamado Gamaliel. Paulo estava se referindo aqui, irmãos, não ao conhecimento secular, mas ele estava se referindo aqui ao conhecimento espiritual, à revelação da palavra de Deus, à luz da revelação da palavra de Deus para o seu ministério. E nós vemos o quanto Paulo foi útil na obra missionária da sua época. E também porque Paulo, esse sucesso ministerial que Paulo teve, embora ele disse que não aprendeu de homem algum, mas o seu conhecimento secular muito envolveu, muito ajudou para evangelizar os continentes e países conhecidos da sua época. Então veja que o preparo secular, ele é muito importante na vida do obreiro, né? Muito bem, louvado seja Deus. Outra coisa importante é que a chamada envolve a aceitação de alguns atributos, de alguns postulados indispensáveis ao exercício do ministério pastoral. Olha que coisa linda. Fidelidade, consciente à palavra de Deus, crença inabalável no valor da alma humana, convicções firmes de que fora de Cristo não há salvação. Isso aqui dispensa comentário, né? Muito bem. O nosso segundo ponto vai falar das qualificações e atribuições dos pastores e do diaconato. Primeiro, atribuições dos pastores. Na hora da escolha de um candidato ao santo ministério da palavra de Deus, o líder e a igreja, de um modo geral, precisa ver no aspirante algumas características. Eu conversava esses dias aí com uma jovem e ela falava sobre a separação de algumas pessoas lá da sua igreja para o ministério. Ela disse, irmão Jaime, por ser uma colega de trabalho, ela disse, irmão Jaime, precisa ver a meninada, a garotada que está sendo separado para o ministério. Meus amados, nada contra os jovens, muito pelo contrário, eu acho que eu comecei muito cedo o meu ministério da palavra, eu com 20 anos, eu já era
tesoureiro, secretário, professor de escola dominical, superintendente da escola dominical, enfim, várias funções eu já exercia na minha mocidade no ministério da igreja. E por muito tempo trabalhei na tesouraria da igreja, 15 anos, dos meus 20 até 35 anos, trabalhei na tesouraria da igreja, um dos trabalhos mais difíceis, talvez, para um jovem obreiro. Nada contra. Mas o grande problema aqui são o quê? As características que essa pessoa possui. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele manda escolher homens idôneos e maduros, certo? Porque os jovens estão cheios de ideia, cheios de esperança, que eles têm futuros brilhantes para frente, estão eufóricos, né, no ministério. Mas será que tem qualidades essenciais? E muitas vezes podemos até estragar o ministério de um jovem, de um aspirante ao ministério, se nós colocarmos muito cedo, sem bagagem espiritual, ou experiência secular, experiência do ministério, nós podemos até queimar esse jovem. Podemos estragá-lo no seu ministério. Então veja que Paulo tinha aqui muita, vamos dizer assim, muita convicção que o jovem aspirante ou o aspirante ao ministério precisava ter algumas características. Veja, amados, que aquela pessoa que possui um chamado de Deus, ou que Deus comissiona ele para o chamado, ele não encara o ministério, não encara o seu chamado como um hobby ou como um status. Eu tive uma grata experiência agora, esses dias, essa semana, quando nós estávamos num crivo aqui em Curitiba, e um grande pastor, amigo meu, que me colocou no ministério quando era jovem, pastor Daniel Salles Ascioli, a simplicidade daquele homem, a maneira como ele se comportou. Ele saiu lá da onde ele estava e foi lá onde nós estávamos e nos deu um abraço. Isso para muito não representou nada, mas para mim representou uma grande coisa. Representou muito. Porque eu acho que ele viu em mim aquilo que há mais de, creio que em 30 anos atrás, quando ele nos colocou para cooperar na obra do Senhor. E hoje Deus está nos abençoando com um ministério mais excelente, né? Louvado seja Deus. Veja então aqui que Moisés, aquele grande homem formado em toda a ciência do Egito, e Deus deixa Moisés 40 anos no Egito, e 40 anos Deus leva Moisés para o deserto de Midian, e lá Moisés passa a aprender com as ovelhas. E quando Deus aparece a Moisés, a primeira coisa que Moisés faz é recusar o chamado, se sente incapacitado. Muitas vezes, irmão, a missão que Deus coloca em nossa mão é tão grande que nós nos sentimos incapazes para fazermos esta obra, porque o peso do chamado nos traz uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade é que gera compromisso com o ministério. Então, quando a pessoa não tem um chamado de Deus, aquela escolha humana ou a escolha feita por homem, ela não gera um compromisso para com a obra. E veja que Moisés, ele disse que ele era pesado de língua, se sentiu incapaz diante do povo, né? E Moisés chegou a expressar: quem sou eu para ir a Faraó? Poxa, viveu dentro do palácio, mas quem era ele? Naquele momento, Moisés reconheceu que ele precisava da graça de Deus. Ah, Senhor, eu nunca fui um bom orador, nem antes, nem agora que falaste ao teu servo, pois sou pesado de língua. Ah, Senhor, peço-te que envie outro que queiras enviar. Está dizendo assim, menos eu, escolha outro que o Senhor acha melhor enviar, eu não. Veja, porque Moisés sentiu o peso da responsabilidade. Outra pessoa aqui nós temos Jeremias. Jeremias disse: ah, Senhor, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. É claro que Jeremias era um jovem mesmo, quando Deus chamou ele para esse ministério, para o ministério profeta. Mas aqui é a questão da responsabilidade. Se Jeremias quisesse ter o status, queria
aparecer diante da sociedade profética da sua época, da elite profética da sua época. Jeremias teria saído correndo, mas Jeremias sabia que o chamado de Deus, a responsabilidade pelo qual Deus o chamava para falar da parte de Deus ao povo, era uma responsabilidade muito grande. Então, meu amado, fica aqui a você esta recomendação. Quando você for ser chamado para a obra do Senhor, escolhido para o santo ministério, tenha em mente que chamado é uma responsabilidade, não é um status social e nem uma ascensão a mais na sua carreira ministerial. É uma responsabilidade muito grande. O chamado do Eterno tem que ressoar em nós. E eu, olhando aqui algumas pesquisas, eu encontrei que na Suíça tinha os sinos matinais. E esse sino ele soava, chamando os camponeses para oração. E um certo pensador ele diz mais ou menos assim: o chamado eterno tem que ressoar através das recâmeras da nossa alma, de modo tão claro como o som dos sinos matinais, que soa pelos vales da Suíça, convocando os camponeses para a oração e para o louvor. Então o chamado do Senhor, ele é uma convocação, não é um convite. O convite a gente recebe para uma festa, o convite a gente recebe para um passeio, mas o chamado de Deus é uma convocação. O que é convocar? Quando a gente faz uma convocação, a gente não pode fugir. Convocação é uma ordem. Então, quando Deus nos chama para o ministério, meus amados, é uma convocação. E se Ele nos convoca, Ele se responsabiliza. Agora, quando nós somos colocados por pessoas, vamos pelas nossas emoções, pelos nossos paixões, desejos carnais, nós não vamos muito longe. Porque esse sino, ele nos soou dos recônditos seletos da nossa alma, né? Aí o Senhor diz, então, para os profetas da época, ou melhor, aqui ele está dizendo, desculpa, vamos voltar um pouquinho, ele está dizendo aqui a respeito dos profetas que ele não mandou. E olha o que ele diz: não mandei profeta, e todavia eles foram correndo. Não falei a eles, e eles todavia profetizaram. Então quem são esses? São aqueles que não possuem o chamado de Deus na sua vida, que saem por conta. Homens descomprometidos com a obra. E eu espero que nesta noite, ou melhor, nesta noite que eu estou gravando agora à noite, eu espero que eu esteja falando para obreiros, homens escolhidos por Deus, que estão falando aquilo que Deus mandou, como os verdadeiros pastores de ovelha, como os verdadeiros homens de Deus. Qualidades espirituais e ministeriais que o pastor e o diácono, no nosso caso, a nossa lição, precisa ter. Paulo apresenta, nesse capítulo que nós estamos estudando, pelo menos 15 qualificações. Não vou enumerar todas aqui, mas vamos falar apenas da primeira. A primeira, como não podia deixar de ser, é ter uma vida irrepreensível. Ou seja, uma vida santa. Eu nunca tive, espero que eu nunca tenha, a grata insatisfação e o desabor de ser repreendido pelo meu pastor, quem sabe numa reunião, ou até mesmo numa sala secreta como esta. Eu acho que é a coisa mais desagradável que tem. Eu trabalho já há 18 para 19 anos numa empresa, um grupo jurídico, e graças a Deus eu tenho um patrão que nunca me chamou a atenção. Passa no meu setor apenas para dar um bom dia. A minha vida profissional, ela é marcada, onde eu trabalho, pelo exemplo, pela simplicidade, pela humildade, mas também pela responsabilidade como gerente daquele setor. E Deus tem nos dado graça de ser irrepreensível, de nunca sermos repreendidos. E eu não sei como eu me comportaria, qual seria a minha reação diante da igreja, diante de grupos de ministros e obreiros, se eu for repreendido pelo meu pastor. Agora, amados, eu quero abrir um parênteses aqui, uma aspas, para falar daqueles que nos procuram atirar pedras sobre nós.
aqueles que procuram achar defeito em nós, aqueles que procuram nos caluniar, inventando coisas infundáveis para estragar o nosso ministério. Nem eu e nem você estamos livres disso. Eu e você somos passivos, porque o diabo procura estragar o meu e o seu ministério. Mas o que vai falar mais alto não são as vozes endemoniadas dessas pessoas que querem estragar o nosso ministério. Mas a voz que vai falar mais alta é a voz do nosso conceito, da nossa moral, da nossa ética espiritual, diante da igreja e diante do povo que nos ouve. Veja que quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele cita em primeiro lugar a vida de Timóteo antes do ministério. Timóteo era uma pessoa ilibada, de um caráter impoluto, um homem de uma vida amistosa. Mas possivelmente Timóteo também tenha sofrido as mesmas consequências, talvez os mesmos desabores que eu e você passamos pelo ministério. Talvez você está sendo caluniado por aquilo que você nunca fez, sendo acusado por aquilo que você nunca praticou. Saiba, meus amados, que isso é a arma do inimigo, a arma do cão, para estragar o seu ministério, para manchar você. E você que está me ouvindo, se você tem esse costume de caluniar obreiros, levantar calúnia contra obreiros, saiba que Deus pode te pôr numa cadeira de roda e um dia te mandar no púlpito, sentado numa cadeira de roda, para profetizar, aliás, para dizer o que você fez, porque nós temos esses exemplos já. Já ouvimos isso algumas vezes. Não espere que Deus toque na sua vida. Você que está tocando os ungidos de Deus, tenha muito cuidado. Saiba que um dia Deus poderá cobrar muito caro, porque a Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos. Eu digo isso com muito temor e com muito tremor, porque o homem de Deus nunca deve ser tocado. Então, quando você toca no ministro, seja ele um pastor de igreja, seja ele um diácono, um presbítero, um evangelista, ou até mesmo um cooperador que está à frente de uma obra, você está tocando no ungido de Deus. Muito bem. Deus abençoe. O pastor é o exemplo para o rebanho. Por isso precisa ter uma vida ilibada. O pastor também precisa ter conhecimento bíblico, sendo apto para ensinar. Ter bom testemunho diante da igreja e dos descrentes, não ser neófito e inexperiente. Olha que qualidade. Nós percebemos hoje que as igrejas perdem muito com obreiros inexperientes, pessoas neófitas. Nós falamos lá sobre a questão de jovens do ministério. Muitas igrejas têm sofrido porque a pessoa era novo no ministério, ou seja, ele não é novo de idade. Eu não estou falando aqui de idade, mas novo no ministério. E às vezes, logo de imediato, assume responsabilidade com congregações sem experiência nenhuma. E isso, às vezes, é prejudicial à obra do Senhor. Quem perde é a obra do Senhor. Quem sofre é a membresia. Então, aqui no capítulo 3, verso 7 e 3, verso 6, Paulo fala bem a respeito disso, que o pastor também precisa ter conhecimento bíblico, sendo apto para ensinar, ter bom testemunho diante da igreja e dos descrentes. É interessante, porque muitas das vezes a pessoa tem um bom testemunho na igreja, mas diante do descrente, misericórdia. Aí o cidadão lá, os descrentes, os vizinhos, né, diz, esse é o teu pastor? Ou esse é o pastor da igreja tal? É negociador, é um trambiqueiro, compra e não paga, deve no mercado da esquina, e assim por diante, né? Não ser neófito e nem inexperiente. A falta de experiência no púlpito, meus amados irmãos, não só mata a igreja, como mata o próprio obreiro. Um obreiro inexperiente, ele acaba se queimando consigo mesmo. É como você sentar numa cadeira de contador para fazer a contabilidade de uma empresa e não saber por onde começar. Você vai falir a empresa. Ou como ser um bom engenheiro, aliás, como querer fazer o trabalho de um bom engenheiro, e você sentar na mesa e
e não saber fazer o projeto. A obra de Deus é igual. A inexperiência com a obra, com o ministério, a inexperiência com o povo, com as ovelhas pelo qual nós vamos pastorear, nos leva aos nossos próprios fracassos. Muitas vezes os nossos fracassos não estão no grupo, mas estão em nós mesmos. E em não reconhecer que nós não estamos aptos para tal função ou para exercermos tamanho ministério, tamanho responsabilidade. Eu sempre sou sincero que naquilo que eu sou fraco, eu procuro passar para outro fazer. Então, pense nisso. É muito sério. Qualidades familiares. Aqui nós temos uma situação muito difícil porque Paulo fala de algumas qualidades aqui, eu quero dar só uma ventilada. Que ser pastor, ele precisa cuidar bem da sua família. Que é o seu primeiro ministério. Se ele não cuida bem do seu primeiro ministério, do seu primeiro rebanho, do seu primeiro rebanho, aonde vai exercer o seu ministério, como ele vai cuidar do rebanho do Senhor? E ele fala, marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Eu quero deixar aqui algo até meio no ar, a questão do obreiro casado ou aquele obreiro divorciado. A interpretação bíblica entre alguns teólogos renomados e menos renomados também, sobre a questão marido de uma mulher. A primeira colocação que eu quero pôr aqui é que talvez essa passagem esteja dizendo apenas que um polígamo, ou cidadão aí, que tenha mais de uma mulher, não é qualificado para ser pastor, presbítero, diácono ou ministro. É claro, isso aqui fica evidente, que se o cidadão é um polígamo, tem mais do que uma esposa, ele está totalmente desqualificado para o ministério, não deve nem se pensar em ser pastor, deve entregar sua carteirinha e fazer outra coisa, porque para ser ministro ele não serve. A segunda colocação, e a frase também pode ser traduzida como homem de uma só mulher. Isso indicará que o bispo deve ser completamente leal à mulher com quem é casado. Muitos entendem aqui que o fato de uma pessoa ser divorciada, mas é casado legalmente, de acordo com a lei do nosso país, e que tenha uma vida conjugal bem regrada, isso não vem impedir ele a ser o obreiro de uma igreja, o pastorear de uma igreja. Porém, isso fica mais a critério do campo, da ética como o campo trata essas situações. Então, depende muito do pastor presidente e do campo ministerial, a convenção pelo qual ele é ligado, certo? A frase também pode ser traduzida como homem de sua mulher, já falamos, né? Que nunca deva ser divorciado. A terceira colocação que nós colocamos é que nunca deva ser divorciado. Casou uma vez casado, casado para sempre. Essa talvez seja seria a tese mais aceita pela maioria das igrejas evangélicas, pela maioria das convenções, né? Muito bem. Nós temos também a questão das qualidades morais que o obreiro precisa ter. Ser honesto, sincero, verdadeiro. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Hospitaleiro. Uma das coisas que foi exigido no crivo para o ministério que nós fizemos, a pergunta foi a seguinte: o irmão tem hospedado alguma pessoa em casa nesses últimos dias? Irmão, isso caiu como uma luva do céu, porque há pouco mais de 30 dias aí nós hospedamos uma pessoa na nossa casa por mais de 60 dias. Demos a ela pouso, comida, bebida, banho, roupa lavada, cama, mesa e banho. E graças a Deus, nosso lar sempre tem sido um lar hospedeiro, de famílias que já moraram conosco, muitas famílias, pessoas que moraram com a gente, e Deus tem nos dado esse privilégio e tem nos dado condições até financeiras para poder ajudar essas pessoas. É um privilégio. Então, ser hospitaleiro ou acolhedor, né? Tem pessoas que não dá nem pouso,
né? Para ninguém. Sabendo tratar bem as pessoas, cordial, né? Não dado ao vinho, o cara não pode ser bebedor. Não espancador. Será que nós temos obreiro espancador? Bate na mulher, quebra os filhos no cacete. Não, porque eu tenho que educar com a vara. Irmão, aonde está isso na Bíblia? Você não conhece os originais, meu filho. Você não conhece o que quer dizer afugentar ou bater com a vara. Vara nem sempre é aquele material, aquela coisa de madeira. Existem várias explicações, não é o nosso caso aqui nesse momento, não é o objetivo da aula, não é isso. Mas veja, não espancador. Nós paramos aqui. Ou seja, que não seja violento, não seja agressivo, mas que ele seja o quê? Moderado. Não cobiçoso de torpe ganância, ser sóbrio, não contencioso e não avarento. Pasme os senhores se quiser, e eu vou, por favor, rasgar o tecido aqui agora. Tem pessoas que, avarentos no ministério, que quando ele vai ser consagrado, ele tem que acertar, vai ser consagrado, presbítero, evangelista ou pastor que seja, ele tem que acertar com a tesouraria da igreja. Aí ele acerta os 12 meses, é consagrado, e depois só vai voltar, vai dar dízimo os outros próximos 12, quem sabe da outra próxima conversão daqui 2 a 3 anos. Avarento. Mete a mão no bolso para tirar a oferta, ele arranca uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 2 e dá a moeda de 1 de oferta. Avarento. Então veja que o obreiro, é claro que nem todo dia vai poder dar 5, 10, 15 reais de oferta. Mas dá aquilo que está no seu coração, mas aquilo que você tem condições. Às vezes Deus colocou no teu coração para dar 10 reais de oferta e você pega, dá R$1, coloca R$1 na oferta. Sem contar aquele que coloca a mão vazia, né? Pensando que está colocando alguma coisa. Está enganando você mesmo, rapaz. Infelizmente, há igrejas que desprezam esse aspecto na hora de separar pessoas para o ministério pastoral. Pastoral aqui no contexto de diácono, presbítero, evangelista, etc. É por isso que nós temos muitos mercenários na obra, apadrinhados, amigos, colegas de pastores. Veja, amados, que a igreja também, na hora de fazer a escolha, tem que ver essas qualidades. Não pode desprezar essas qualidades do seu obreiro, você que está separando ou vai separar alguém para o ministério. Veja se ele tem essas qualidades que nós citamos acima aqui de 1 Timóteo capítulo 3, do verso 2 em diante. Né? Devemos ser chamados para edificar uns aos outros com os nossos dons. Né? Se as nossas qualidades morais, a minha qualidade moral, não condiz com o meu chamado, logo eu estou numa crise ministerial, estou numa falácia para comigo mesmo. Isso é sério, isso não é brincadeira. Vejamos então aqui qualidade dos diáconos, precisamos ser sucintos, porque já estamos terminando o nosso tempo. Né? Diáconos, os diáconos tiveram um papel importante, irmãos, na igreja primitiva, né? Ou no crescimento da igreja. Mas, infelizmente, hoje, em algumas igrejas, o ofício de diácono parece ter perdido a sua importância. Em geral, eles são chamados, né, para essa função, geralmente hoje em dia estão chamando para essa função, pessoas novas convertidas. Todavia, não é esse o padrão do Novo Testamento. O padrão do Novo Testamento não são novos convertidos. Esses precisam ser discipulados, aprender, amadurecer no ministério, para depois exercer o trabalho da diaconia. Não, porque nós achamos que precisamos dar um cargo para a pessoa, então nunca consagrar diácono. Inexperiente, pessoa nova convertida. Está errado. Os diáconos, na minha concepção, até onde eu posso dominar a teologia e a questão do serviço ministerial na igreja, o diácono deve ser as pessoas mais idôneas.
mais idôneas possíveis, porque são eles que trabalham, vamos dizer, na recepção. Na recepção da porta, os tão chamados porteiros, que eu não gosto dessa palavra, gosto mais da palavra recepcionistas, os condutores, né, da nossa igreja. Ali eles recebem o advogado, recebem o médico, recebem o deputado, recebem o governador e podem receber até o presidente da república. Então devem ser pessoas maduras. E por que não? As pessoas mais cultas da igreja. Os que falam que falam melhor português. Por que não? E às vezes, amado, infelizmente a gente vai a algumas igrejas, algumas congregações, infelizmente, as pessoas estão pecando, e pecando feio na escolha desses homens para colocar no ministério. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Os diáconos são chamados para ministrar as necessidades físicas da igreja, enquanto eles ministram, enquanto os presbíteros, os pastores ministram as necessidades espirituais. Quando nós falamos de necessidade física da igreja, nós estamos falando das necessidades social, a parte social da igreja. Muito bem. Hoje muitos querem ser servidos, mas poucos seguem o exemplo de Jesus em servir. Aí vem o grande problema. Às vezes o pastor quer escolher alguém para o ministério, para servir, mas ele não quer ser servido. É bom ser servido, né? Aquela aguinha gelada que leva para a gente do culto de vez em quando, que é uma bênção. E você, diácono, que faz isso, saiba que você não vai perder a sua recompensa. Que a Bíblia diz que aquele que der um copo de água ao despedir o meu nome, certamente não perderá o seu galardão. As responsabilidades de um diácono podem incluir tarefas administrativas ou organizacionais. Servir como atendente, que nós falamos da porta, como recepcionista, como os condutores, né? Aqueles que levam os avisos, os recados ao pastor, ao púlpito da igreja. Cuidar da manutenção da igreja, né, do edifício, e servir até como tesoureiro. Veja que é uma galardia, é um privilégio. Eu me sentia privilegiado, meus amados, quando eu tinha que entrar no forro da igreja, na época cooperador ainda, entrar no forro da igreja para limpar ninho de passarinho, trocar fios de caixas de som. Que coisa gloriosa! Aí depois a gente vai a presbítero, bota um terno, senta no púlpito, não quer fazer mais nada disso, né? A gente tem que continuar sendo um eterno diácono, sempre a serviço da obra de Deus, da igreja e do povo pelo qual nós pastoreamos. Razão do serviço ministerial. Exemplo do mestre. Para cumprir a sua missão sacrificial em favor dos homens, Jesus, ele despojou-se temporariamente da sua glória, ou seja, se tornou um diácono. Paulo diz que ele assumiu forma de servo, mais que isso, ou seja, uma forma de... Deixa eu voltar aqui. Paulo diz que ele assumiu a forma de servo. E o serviço de um servo aqui seria qualificado mais ou menos como o serviço de um escravo, né? O menor da família. Veja o que Paulo nos mostra aqui, a lista sobre Jesus. Diz, subsistindo em forma de Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Jesus nunca deixou e nem deixará de nos servir, ou seja, nunca deixará de ser um diácono. Ele é um eterno diácono, né? Somos eternos beneficiários do serviço dele. Isso deve despertar em nossos corações a vontade de servir as pessoas enquanto seguimos, né? Visto que ele nos amou, entregou a sua vida por nós e segue nos servindo nas trilhas da vida e nas eras da eternidade. O coração daqueles que seguem os passos de Jesus não é dominado pela ambição, pelo desejo de posição social, porque Jesus nunca buscou posição social, né? Nós temos aqui o exemplo de Paulo, né? Vamos dispensar comentário. E nós temos também o exemplo de Timóteo. Timóteo foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva. Não que fosse forte em todas as áreas, como eu disse
lá atrás. Ele era jovem, ele era tímido, era, segundo a história, era bastante doente, mas foi cooperador de Paulo e continuador da sua obra. Veja, tímido, um rapaz doente, mas que deu continuidade à obra do Senhor. Irmãos, Timóteo aqui tinha todas as qualidades para não ser um ministro. Imaginou um doente na obra, pessoa tímida, mas Deus, meus amados irmãos, nos fortalece no nosso ministério. Aí Paulo diz, quando ele pensava que estava fraco, aí é que ele estava forte, né? Esse jovem líder, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas, ou seja, 2 suas epístolas, né? Mas olha a formação do menino. Sua mãe era judia, seu pai grego. Atos capítulo 6, verso 1, nós vamos ver isso aí. Timóteo tinha bom testemunho em sua cidade e também fora do seu domicílio. Irmãos, às vezes na nossa cidade, na nossa comunidade, quando nós estamos no meio dos nossos, a gente dá um bom testemunho, né? Mas quando saímos dessa comunidade, que parece que ninguém conhece a gente, né, fora do domicílio, aí nós tiramos a máscara, né? Mostrando o outro lado da vida. Muito cuidado, certo? Timóteo foi educado à luz das Escrituras desde a sua infância. Olha a importância do conhecimento e da experiência. Timóteo não era neófito. Timóteo, embora sendo um jovem, mas olha aqui, ó, foi criado no Evangelho, né, desde a sua infância. Tanto sua avó Loide como a sua mãe Eunice eram mulheres comprometida com Deus, e como era Timóteo, aprendeu a ter fé sem fingimento desde a sua juventude. Veja a grande dificuldade de uma pessoa que é chamada para o ministério e ele não é criado pelos pais. É criado pelos avós, criado por um tio, uma tia, uma pessoa que viveu uma vida desastrosa. Ou, talvez, criado numa família toda atrapalhada. Certamente, se ele for um jovem e ele entrar no ministério, ele vai ter problema. Então ele vai ter que amadurecer, quando nós falamos do amadurecimento espiritual. Timóteo não tinha esse problema. Aí muitos questionam, mas Timóteo era um jovem e entrou para o ministério. Mas eu quero saber se quem está entrando para o ministério, diaconado, pastorado, evangelista, presbítero, tinha a qualidade, a formação educacional e espiritual que Timóteo tinha. Ele era um menino, um jovem no ministério, mas tinha qualidades que sua mãe e a sua avó já tinham implantado desde a sua infância, desde a sua meninice. Então veja, não vamos dizer que isso aqui seja uma exceção, isso aqui realmente é um chamado de Deus, porque Deus já tinha propósito com Timóteo, Deus já tinha traçado para Timóteo o seu ministério, né? Em Filipenses capítulo 2, verso 19 e 24, o apóstolo ele nos fala de algumas características da importância do líder espiritual. Vamos ver bem rapidinho. Timóteo, um líder que cuida dos interesses do povo. Olha que coisa linda. Timóteo, um líder de caráter aprovado. Timóteo, um líder de caráter aprovado. Timóteo, um líder consagrado à causa do Evangelho. E com essas qualidades não me resta mais nada a concluir esta aula. Meus amados, todos nós que aspiramos, você que aspira ao ministério, você que está no ministério, não esqueça que acima de qualquer coisa, a nossa qualidade ministerial, o nosso relacionamento, o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa forma de pastorear, a nossa forma de como conduzir a igreja, a nossa forma como tratamos as pessoas, tudo isso retrata em imagem clara e objetiva o nosso ministério. Porque há um adágio popular por aí que a boca fala daquele que o coração está cheio. E eu uso dizer o seguinte, que as nossas reações, elas são reações daquilo que o nosso coração está cheio. Nós reagimos de acordo com os nossos sentimentos. E se nós temos bons sentimentos, um sentimento chamado, se tivermos um bom chamado da parte de Deus, certamente
as nossas reações, espontâneas ou não espontâneas, elas serão de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a Palavra de Deus, é onde baseia o nosso chamado em Cristo Jesus. O nosso muito obrigado, Deus abençoe a todos e tenha uma boa aula em Cristo Jesus, a esperança da igreja. Amém.